Olá, bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar para vocês informações técnicas numa linguagem mais simples, para que todos compreendam o cultivo de plantas em vaso. E também criamos esse canal para auxiliar as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje eu dedico esse vídeo para a entidade Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. Peço ajuda também para o nosso canal. Clique no joinha, tá? Inscreva-se no canal e clique também, tá? Nesse sininho. Você vai receber as notificações quando o canal tiver novos vídeos. O vídeo de hoje é sobre como proteger as plantas da chuva, tá certo? Telado plástico TNT, o que eu posso utilizar para proteger as minhas plantas? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa pergunta foi enviada por várias pessoas, né? Principalmente devido à época da chuva agora, tá certo? Eu já tentei responder de alguma forma com alguns vídeos que eu já postei aqui, por exemplo, essa do TNT que eu acabei de postar aqui, né, dos telados, né? Quem não assistiu esses vídeos, por favor, pode clicar aqui em cima que eu vou deixar um playlist sobre ambiente de cultivo de plantas, tá certo? Assista que tem bastante informações interessantes lá. Esse vídeo é uma parte, tá, do que a gente pode fazer com relação a controle, principalmente do problema das chuvas, tá certo? Então, eu irei fazer outros vídeos, se vocês puderem acompanhar, tá certo? Vai ser bem interessante. Como eu já comentei em outros vídeos, né, são na verdade dois problemas, né, que as chuvas causam com relação às plantas, né? Então, o primeiro grande problema é o tamanho das gotículas das chuvas. As chuvas mais pesadas, ou seja, as chuvas que tenham, tá, as gotas maiores, de maiores dimensões, essa é um grande problema, porque elas acabam, tá certo, danificando principalmente partes mais sensíveis da planta, né, em crescimento, por exemplo, pétalas, flores em crescimento, gemas em crescimento, folhas em crescimento, são danificadas pelas chuvas, tá certo? Essas de gotículas maiores. Então esse é o grande problema das chuvas, tá? Pesadas principalmente. O segundo problema é com relação à quantidade da chuva que cai por metro quadrado, digamos assim, por uma área conhecida, né? E dependendo do seu sistema de cultivo, ela pode inundar a planta, né? E isso pode causar problemas, tá certo? Então, a gente vai falar aqui algumas alternativas, né, que você pode fazer, mas com alguns cuidados, tá certo? Então, a gente vai tentar passar também algumas ilustrações, algumas fotos, algumas figuras, para que você entenda o que eu estou falando. Vale mencionar que eu estou falando aqui que são coberturas, tá certo? E não são coberturas, tá, em que você coloca em cima das plantas, tá certo? Então você vai ter, na verdade, uma estrutura para fixar esses materiais. Eu comentei, né, no vídeo passado sobre o TNT, tá certo? Você até pode usar o TNT, tá certo? Como eu mostrei nas fotos, né? Ela na forma do arco, tá certo? Então ela na forma redonda e não na forma retangular, porque se você coloca na forma retangular e cai uma chuva,
tá? O peso vai fazer com que haja a destruição desse ambiente aí que você colocou. Quando cair, ela pode também cair em cima das plantas e causar problemas mais sérios ainda, tá certo? No caso do TNT também, é muito complicado, principalmente porque ela pode até sim resolver o problema das gotículas maiores, né? Mas é um material, como eu já comentei, é um material muito sensível, tá? De baixa resistência. Ela teria, por exemplo, uma ação muito momentânea, ok? Então, os TNTs que eu mostrei para vocês, elas ficam somente em uma determinada época do ano, ok? Principalmente a época do cultivo, né? A época da sua produção, porque no caso do melão, o melão ela é um ciclo curto, né? É um ciclo relativamente curto e depois o TNT é recolhido. Não é como as suas plantas no seu jardim, que teoricamente tem que ser eterno, tá certo? Então, o grande problema do TNT é com relação à sua durabilidade. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos. Um outro material que eu sempre comentei aqui são os telados, né? Eu já comentei do telado várias vezes, né? Um telado acima do conhecido 40%, né? Ela já é suficiente para basicamente quebrar essas gotículas maiores, né? Esses danos causados pelas maiores não vão ocorrer com o telado, tá? Sendo utilizado sobre as suas plantas, tá certo? Ela sim realmente resolve, né? A telado a partir de 40%, acredito que já resolva esse tipo de problema. O grande problema é que você fixando esse telado, né, na sua cobertura, no local do seu cultivo das plantas, né, você vai causar o sombreamento. Dependendo do telado que você utilize, ela pode acabar ficando muito sombreado e as plantas podem ter problemas, tá certo? Então você vai ter que resolver qual tipo de telado. Existem esses telado vermelho que não teria tanto problema com relação a isso. Então você vai ter que estudar e dimensionar muito bem. Você vai instalar no seu cultivo, no seu jardim. E por final, existe o chamado filmes plásticos, ok? Existem muitos tipos de filme plástico, pessoal, tá? Mas o que você vai ter que utilizar, tá? Para o seu jardim, para o seu orquidário, tá? É o filme plástico agrícola, tá certo? Não vá querer colocar qualquer tipo de plástico, porque não vai dar certo. O filme agrícola, ela tem pigmentos antirressecantes, tá certo? Anti-UV, raio ultravioleta e muitos outros pigmentos nesse filme plástico. Então, se você for construir uma cobertura, tá certo? E utilizar o filme plástico, utilize o filme plástico agrícola. No caso do filme plástico agrícola, eu vou fazer um filme, tá? Comentando desses tipos de filme plásticos, que são vários, tá certo? Elas têm, na verdade, essa função básica, né? De você não ter mais a chuva dentro do seu ambiente, ok? Então você não tem mais problema de gotículas, você já não tem mais problema de encharcamento, tá certo? E também você não vai ter o problema do sombreamento, como tem o caso dos telados, principalmente os telados pretos, né?
Eu vou comentar num vídeo futuro sobre os tipos de plástico, senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá certo? Então você resolve com o plástico, né, toda essa situação das chuvas, tá certo? E também, principalmente, não só das chuvas, mas chuvas de pedra e até mesmo, né, de problemas de inseto, desde que você tenha, tá, a cobertura também lateral, ok? A gente vai comentar sobre isso futuramente. Tá? Muita gente fica preocupado com relação à durabilidade desses filmes plásticos, né? O filme plástico de 150 micra, que é o mais comum, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? No nosso projeto, ela teve uma durabilidade de 8, 9 anos, tá certo? Então, uma parte do nosso orquidário ainda já vai fazer 10 anos com o mesmo plástico, ok? Então, depende muito, né, de como você esteja manuseando e principalmente como você instalou, tá certo? A gente vai comentar sobre isso futuramente. Só com relação ao plástico, pessoal, não há como a gente fazer túneis, né, como o TNT, com o filme plástico, pessoal. Principalmente porque na hora mais quente do dia, no caso do TNT, tá, existe a troca gasosa. No caso do plástico, isso fica limitado. Então, elas no seu interior, elas podem chegar a temperaturas altíssimas e isso pode fazer com que haja, principalmente aí, dano nas plantas, né? Acaba virando um sistema de esterilização e não é esse caso. Peço desculpa pela demora, tá? Para responder essas perguntas, mas eu precisava ter bases para a gente confeccionar esse vídeo, tá certo? Como eu falei, esse vídeo, tá, é uma pequena parte do que eu gostaria de falar. Então, se vocês puderem, tá, assistam os vídeos que eu irei postar ainda sobre esse assunto, tá certo? Esse assunto não é simplesmente você cobrir pronto, né? É muita coisa, tem muita informação que vocês precisam entender sobre o assunto, tá certo? Mas, de qualquer forma, me enviem suas dúvidas, né? Se vocês não entenderem alguma coisa, e as suas sugestões, isso ajuda muito esse canal. Como em todos os vídeos, eu peço o seu apoio para a Casa de Apoio Lar Nossa Senhora de Fátima. Essa entidade acolhe as pessoas com câncer de todo o Nordeste, dá todo o conforto durante o seu tratamento para essas pessoas carentes. Ajude você também com qualquer coisa, alimentos, tá certo? Roupa, fralda geriátrica, tudo que você puder contribuir com essa entidade. E peço a sua ajuda, tá certo? Para com esse canal. Clique no joinha, tá certo? Inscreva no canal, tecle no sininho, tá? Assim você vai receber notificações de quando o canal aqui tiver novos vídeos, tá? Aguardo você no próximo vídeo, ok? E muito obrigado, grande abraço.